Muitíssimo boa noite, minha gente tântrica, no ar mais um episódio do nosso Prazer Tantra, porque evoluir é prazeroso e eu já começo, como sempre, te convidando a se inscrever aqui no nosso canal, se você está chegando agora, seguir a gente nas redes sociais. E por falar em convite, esse mês, você que me segue lá no Instagram já percebeu que eu estou divulgando bastante, convidando vocês a participarem do segundo Congresso Internacional de Tantra, da Abra Tantra, que vai acontecer de 27 a 29 de outubro em Salvador, na Bahia. E é por isso também, mas não só, que eu convidei a coordenadora geral da Abra Tantra, que é a nossa querida Devagita, uma das referências do Tantra e do Neotantra no Brasil, uma das mulheres que tem se destacado já ao longo de tantos anos trabalhando com essa terapêutica, e não à toa ela é a coordenadora geral da Abra Tantra. Bem-vinda, querida. Obrigada pela sua presença. Gratidão. Gratidão, estou bem feliz de estar aqui contigo, de ter essa oportunidade de poder falar para mais pessoas, né? É sempre muito bom. Sim, e fazer. A gente fala muito Abra Tantra, e às vezes quem está chegando não sabe o que é Abra Tantra. Abra Tantra, Associação Brasileira de Terapeutas Tântricas e Tântricos do Brasil, que é um órgão recente e, enfim, a Gita está aqui justamente para esclarecer. E para começar, a gente começa falando o que é então Abra Tantra, para que o pessoal possa entender, né? Contar uma história, até porque de lá para cá já tem quanto tempo? A associação, formalmente, ela existe há 3 anos e alguns meses. 3 anos. Então, de lá para cá, muita coisa já foi construída, Sim. né? A cada ano vem se desenvolvendo. Temos aí já a segunda edição do Congresso. Então, as coisas estão acontecendo e você está à frente disso tudo. Então, conta pra gente essa história. Pois é, minha gente. Vamos lá. Antes de pandemia, né, antes disso tudo acontecer, já começou a se reunir alguns terapeutas com essa intenção de criar algum movimento em que a gente pudesse começar a se fortalecer e ter um reconhecimento da profissão. A gente sabe que a terapêutica tântrica ela não se enquadra em nenhum tipo de linha de terapias que hoje é reconhecida, né? Não é como uma profissão reconhecida. E aí é um dado complicado, porque vira terra de todo mundo, de ninguém, né? Todo mundo faz o que quer. E aí, afinal, como é que fica essa coisa do processo terapêutico, de fato? Porque começou a se misturar muito, só massagem, a venda, muito mais essa relação do prazer, só do orgasmo, focado nisso porque vende com mais facilidade, né? Vamos combinar? Essa é a verdade. E aí, processo terapêutico mesmo, e aí, fica meio perdido. E a gente foi vendo o número de pessoas que não conseguiam compreender o que é terapia tântrica, quando ouvia falar de tantra, já associava com algo voltado para sacanagem, pegação, sexo, era só isso. As pessoas começaram a fechar somente nisso e falar só de massagem, de orgasmo, essa coisa. E isso você vai conversar com várias pessoas. A maioria, ainda hoje em dia, comenta isso, né? Comenta bem isso. Mas tem que fazer todo esse trabalho educacional, né? De poder orientar, de explicar a diferença. E aí, como isso estava começando a crescer, né? Hoje, a gente estava aqui falando antes de começar a gravação, não existe como a gente mensurar, não temos como saber o número de terapeutas que temos por aí. As escolas foram formando. Claro, se a gente pedir um levantamento, talvez a gente chegue no número aproximado. Aproximado, né? Mas uma certeza não tem. Acho que nunca vai ter. Porque, enfim, quem controla isso? Não tem como. Não existe. Não tem uma regulamentação. Então, começou a ficar tudo muito solto nesse sentido, né? De cada um começar a fazer de um jeito, o que até um certo ponto, isso é até natural que aconteça, e eu acho que isso é muito bom, porque cada terapeuta vivendo dentro daquilo que compõe a sua história, as suas técnicas, então nenhum trabalho vai ser congelado igualzinho um do outro. Eu acho que tem que ter mesmo esse tempero, essa essência pessoal, mas existem algumas coisas que não se encaixam dentro de um contexto para quem está buscando uma terapia. Então, a Abra Tantra ela foi nascer para conseguir sanar essa dor, para conseguir clarear para as pessoas o que é, então, uma massagem tântrica, o que é um processo de desenvolvimento com terapia tântrica, o que podemos esperar em relação aos benefícios para a parte da saúde física, emocional, mental. Então, diante dessa necessidade, a gente começou
a formar um grupo de pessoas que se interessaram por fazer realmente isso acontecer, que ficasse mais claro para as pessoas. Eu não fiz parte do começo da Bratantra. Ah. Eu peguei a ideia e aí eu falei, ai, não tô para isso, assim, vai dar muito trabalho. Muito trabalho, menina. E eu estava num momento em que eu estava justamente conhecendo novas coisas, expandindo e experimentando como é misturar essa massagem junto com essa massagem que eu já conheço. Como é fazer o uso de uma ferramenta que vai ajudar no sistema de crenças junto com uma parte da terapia tântrica. Eu estava nessa fase de explorar, de querer, enfim, despertar o que hoje eu chamo de integrativo. Então, fiquei afastada. Vi que a coisa ali estava sendo construída e nem me importei em ver o que estava rolando. Vida que segue. E depois o pessoal começou a falar, Gita, faz sentido, as coisas que você fala, a forma como você está vendo, faz sentido. E aí eu comecei a escutar muitas histórias de abuso de novo, voltando a aparecer. E eu falei, meu, isso é muito delicado. Aí eu comecei a olhar para a Bratantra para ver o que eles estavam fazendo. Nessa época estava sendo construído o Código de Conduta Profissional. Aí eu entrei, eu falei, tá bom, vou me afiliar e vou acompanhar esse grupo de desenvolvimento, vou ver qual é. E aí eu comecei a me apaixonar, eu falei, não, é isso, tem uma missão aqui, tem um propósito muito bonito, que vai favorecer muito o desenvolvimento dos terapeutas, vai trazer mais segurança tanto para o terapeuta quanto para o interagente, cliente, paciente, enfim, gosto de dizer assim, cada um se chama como gosta. Mas é isso, tem um movimento que é muito importante e que eu sinto que poucos terapeutas até agora olharam dessa forma, como um espaço onde se encontra com uma egrégora, onde tem essa segurança, onde tem esse espaço para poder continuar se desenvolvendo. Quinzenalmente a gente faz agora os encontros exclusivos, entregando uma palestra, uma aula de algum terapeuta que é afiliado. Então, sempre a gente está renovando ali os conteúdos para que o pessoal tenha como se manter mesmo atualizado e seguir aprendendo. Então, essa questão com o aprimoramento profissional é algo que também está muito forte na Bratantra e vem crescendo, eu vou falar mais já já. Uhum. Mas essa minha chegada, ela veio primeiro, então, por isso. Eu peguei ali e falei, nossa, interessante todo esse trabalho que está sendo feito. E já tinha sido estruturado muita coisa antes de eu chegar. Então, já tem um regimento interno, tem um estatuto, a estrutura toda de uma associação. Quem esteve à frente na época foi o Júlio Zorba, que ele estava como coordenador geral. Antes foi a Fabi Maduri. Enfim, pessoas que pegaram para valer, assim, falaram, é isso, vamos fazer acontecer. E aí eu comecei a engatar também. Aí logo eu entrei na coordenação de comunicação. Não é, assim, super o meu forte, mas na época era uma facilidade que eu estava ali, né, começando a desenvolver mais isso. E hoje quem é o coordenador de comunicação é o Firaque. E eu chamei assim, falei, Firaque, cara, assim, eu conheço seu trabalho, sei o quanto que ressoa, tá aqui, tem a Bratantra, tá acontecendo, vem para cá, se aproxima. Então ele começou no primeiro congresso, ajudando na organização da divulgação do primeiro congresso. E aí eu falei, cara, tem tudo a ver com você, eu tô aqui, ele tem. Eu falei, bom, então vamos junto, porque é um desafio assumir, aceitar esse convite, que então depois todos concordaram ali em assembleia de eu estar à frente de uma associação. Não estava nos meus planos isso, não. Eu não entrei visualizando assumir um cargo, acho que nem de coordenação da comunicação. Eu só estava a fim de chegar junto, né, de ver ali a coisa acontecendo e dar um apoio. E quando eu vi, eu já estava super envolvida. E é muito trabalho, é muita coisa. Eu dedico boa parte do meu tempo para a Bratantra. E eu tenho falado para o pessoal, gente, é trabalho em conjunto, sabe? Então, a gente está nesse movimento também de fazer com que os afiliados também comecem a se sentir parte, construa isso junto, que eu acho que isso é a beleza para o terapeuta que escolhe estar junto. Fazer crescer também. Então, agora tem projetos que estão para começar, que a gente vai começar a trazer mais essa conexão com o científico, com o estudo. E depois que saiu o aprimoramento, perdão, depois que saiu o Código de Conduta Profissional, a gente começou a fortalecer para as pessoas, para a comunidade mesmo, de saber, não, existe
um certo limite aqui de interação, existe uma forma de ética, de conduta que tem que ser prestada pelo terapeuta para condizer com o processo terapêutico. Então, a pessoa vem, procura, ela às vezes não sabe o que ela pode esperar. Então, ali ela tem uma diretriz, ela tem um documento que mostra para ela o que é esperado, o que não é esperado. E se algo acontece ao ponto dela se sentir invadida, de que algo saiu do controle, que não foi prestado o serviço que estava ali descrito, ela tem o espaço da ouvidoria para poder reclamar, fazer uma queixa e a gente interagir com esse terapeuta para conseguir fazer alguns alinhamentos. Então, esse também é um papel que eu vejo que é muito importante da Abratantra existir, porque, de alguma forma, a gente consegue, ao menos um pouco, inibir essa relação de abuso que tem crescido, infelizmente, dentro desse meio com terapia de massagem tântrica, que envolve genital, enfim. É. E muitas vezes não foi nem uma conduta do profissional, mas acionou algum gatilho por não ter conduzido bem o processo. Não era hora ainda de tocar no genital daquela pessoa, ela ainda estava ali cheia de traumas. Então, isso também é algo que a gente tem puxado muito agora para que os terapeutas estejam melhor preparados para atender. Vocês têm recebido muitas denúncias? Esse ano deu uma diminuída, mas ano passado apareceu bastante. Foi. Então, eu assustei ano passado mesmo, a ponto de eu falar, gente, será que eu quero continuar nessa mesmo? E aí eu falei, bom, eu estava num ponto de ou eu desisto de terapia tântrica, ou eu realmente pego a bandeira e vou falar, galera, é o seguinte, vamos botar a casa em ordem. E foi isso que eu escolhi. Estou aqui trabalhando para isso, né? E eu sinto que isso é importante. Daqui a pouco eu vou passar o bastão, uma outra pessoa vai assumir essa coordenação geral e eu sinto que eu tenho esse papel de ajudar nessa comunicação mesmo para que mais pessoas saibam o que esperar da terapia tântrica, como buscar um terapeuta onde ela possa se sentir segura. Hoje eu oriento. Veja-se na sua cidade, primeiramente, se tem algum terapeuta que está vinculado à Abratantra, porque essa pessoa conhece desse documento de conduta profissional. Esperamos que esse profissional esteja seguindo com as normas que a gente coloca ali, né? É um pouco estranho isso, porque às vezes a gente fica meio que parece que está colocando regra do que pode e que não pode, quebra com aquela coisa da espontaneidade que o trabalho também pede. Mas as é a profissões, relação do senso. Bom senso. todas as profissões, né? O conselho de medicina, de psicologia, de enfermagem, né? As pessoas, enfim, todas as profissões funcionam assim. Tem que ter, principalmente a nossa, que trabalha com questões tão delicadas. Embora a Abratantra não tenha esse poder de, nossa, eu vou tomar o seu diploma, mas você pode alinhar, como você falou. Mas algum terapeuta já foi desligado por conta de denúncia, desligado da Abratantra? Até hoje não aconteceu. Mas Bem. pode acontecer. Mas pode acontecer. E hoje vocês têm quantos afiliados? São quase 200 inscritos. E a gente sabe que existe muitíssimo mais terapeutas do que isso. Então, também é um ponto que a gente se pergunta, o que está acontecendo? Por que os terapeutas ainda não engataram? Por que ainda não acham que é importante estar junto numa associação? Porque a gente também tem um espaço ali para ajudar a divulgar o trabalho. Existe um portal dos terapeutas, onde cada um tem uma página linda, coloca todos os seus dados, pode divulgar os seus trabalhos. Então, você consegue ter uma página só para vocês. Não precisa nem ter um site. Você só vai lá colocando as informações, sua foto, seus eventos. Tem como usar esse espaço para divulgar o próprio trabalho. E quanto mais gente a gente tiver, a gente vai estar somando um caixa melhor e a gente vai conseguir fazer um dos projetos acontecer, que é poder pagar anúncios para fazer com que esses terapeutas tenham seus perfis ainda mais divulgados, né? Porque quando a pessoa bota lá massagem tântrica no Google, hoje a Abratantra ainda não aparece muito. Já temos pessoas que trazem relatos, eu mesma já recebi contatos de pessoas, olha, vi seu perfil no site da Abratantra. Ainda não é um volume muito grande, mas recebo. Então, imagina a hora que a gente puder fazer um tráfego pago e tudo mais. Então, a associação, ela carece de dinheiro, de recursos financeiros para fazer alguns movimentos acontecerem. O mundo funciona assim. Exato. Mas hoje o terapeuta que se inscreve, ele paga uma anuidade. Ele paga uma anuidade. E essa anuidade é só dá para manutenção, e olha lá. É para isso. Né? Eu acho que até uma coisa que é importante de esclarecer é que nenhum dos integrantes da executiva, chamamos assim, né, das coordenações,
tem qualquer tipo de ganho financeiro. Todos estão ali com trabalho voluntário mesmo. E é um senhor trabalho. E é um senhor trabalho. E com o congresso, então, gente... Ixi, eu imagino. Eu imagino. Poxa, mas foi um sucesso o congresso ano passado. E esse ano eu tô com a expectativa altíssima. Ai, que delícia. E eu sei que vai ser superada a minha expectativa, assim, pela programação. Mas já a gente fala. Eu quero que você, então, você continue falando o que aconteceu, o que houve de desenvolvimento nesses 3 anos, né? Então, nós temos aí um código de ética e conduta, nós temos 200 pessoas afiliadas na Abratantra. Hoje vocês têm esse site de divulgação, tem as redes sociais também, que são bem ativas, né? Onde são divulgados os eventos, e vocês fazem esse trabalho também de ajudar a melhorar a qualidade da profissionalização dos terapeutas tântricos. Mas vocês oferecem cursos? Como é que está isso? Ou tem esse projeto? Boa pergunta. Muita gente também vem com essa questão. Hoje, a Abratantra não está com a intenção de ser uma escola, de ser aquela que vai oferecer os cursos. Nesse momento, a intenção maior é de regulamentar, de conseguir até, quem sabe, encontrar um caminho de validar, né, quem então está entregando suas formações. Mas, por exemplo, agora a gente tem um grupo muitíssimo grande de terapeutas que tem uma formação que ela está abaixo do que aquilo que a gente compreende que é o mínimo. Hoje, para se afiliar à Abratantra, você precisa ter um certificado de formação em terapia tântrica com um mínimo de 100 horas aula, sendo pelo menos 70 horas presenciais. E tem gente que não tem esse certificado. Então, essa pessoa vai precisar passar por uma reciclagem, vai ter que buscar uma formação complementar, caso ela queira se associar à Abratantra, porque a gente começou a entender que existe essa necessidade. Logo no início, uma pessoa que já comprovasse experiência, mesmo que ela não tivesse uma formação com esse certificado, ela poderia ser acolhida pela experiência que ela já tem de muitos anos. E a gente começou a entender que existe uma necessidade de conteúdo que seja estudado ali. Então, não basta só ficar ali aprendendo meditação e técnica de massagem, tem que entender mais sobre fisiologia, sobre questões ligadas à psicoterapia, tem que entender mais sobre bioenergética. É claro que para aprofundar em todos esses temas, a gente precisa de outras formações complementares, mas existe um mínimo de conteúdo, um básico, uma base. É que estudar é para a vida inteira, né? Não Pois tem jeito. É isso aí. Mas eu digo com muito orgulho que é a formação da Escola Mahara Tantra, de onde eu sou professora, é a primeira formação que atende a todos os requisitos da Abratantra. Por quê? Porque o cabeça dessa formação, o fundador da escola, é o Antafirag, que é o coordenador de comunicação. Então, ele já estava alinhado. Na frente. Já lançou a formação, já atendendo todos os requisitos. Então, é uma formação bem completa mesmo. Sim. Mas, se faz necessário, claro, de novo, a Abratantra não tem o poder de dizer, olha, você não tem esse tipo de certificado, você não vai atender. Mas é importante a conscientização. Exato, é isso. Então, a gente não tem como falar quem é bom, quem não é, por conta do seu certificado. Até porque uma pessoa com certificado de 500 horas pode fazer muita coisa que atrapalha a vida de outros. Então, não é isso, mas é um parâmetro que a gente precisa começar a ter. E esse parâmetro ele vai aumentar. Daqui 2 anos, a gente vai pedir uma carga horária maior. Então, para isso, nesse último 1 ano e meio, mais ou menos, teve um grupo de pessoas tem câmaras temáticas dentro da Abratantra. E tem uma que chama Câmara Temática de Formação, que faz parte da coordenação de aprimoramento profissional, que é coordenada pela Satya Kali, que você também conhece, uma querida. Minha mestra. E aí esse trabalho, ele foi para fazer um estudo, várias escolas, todas as escolas que a gente podia imaginar, todas as escolas que chegou um certificado, se tem alguém que se afiliou, a escola do João, esse João foi convidado. Todas as escolas que a gente conhece foi convidada para poder passar por uma entrevista e explicar como é o seu processo de formação, qual o currículo que ela tem. Então, a gente fez Nossa, foi muito rico isso, né? Então, olha todo esse conteúdo, de ter todo ali aqueles currículos de várias escolas, e a gente foi tabulando isso. E foi entendendo quais eram essas disciplinas que mais apareciam, quais que apareciam menos, o que estava faltando ali em comum, e a gente foi entrando num consenso. Foram muitas reuniões, muitos encontros para chegar
nos requisitos mínimos formativos, que ali, então, a gente dividiu por alguns pilares e colocou várias disciplinas que sugerimos que as formações se adequem e tenham aquele conteúdo como mínimo, como básico mesmo. Então, essa carga horária aumenta para 150 horas, enfim. Então, as escolas vão receber essa informação e elas vão ser convidadas a olhar com carinho para esse pedido, para que a gente possa, então, daqui para frente, formar melhores terapeutas. E eu realmente visualizo esse espaço da Abratantra crescendo cada vez mais como um local onde as pessoas vão se sentir mais seguras em encontrar um terapeuta que esteja vinculado, porque ele já vai ter passado por uma formação melhor, enfim. E aqueles que, né, eu, você, a gente vai ter algum delay ali. Se a gente for olhar hoje, esse documento de requisitos mínimos, tem algumas coisas que eu não estudei. E aí, aos poucos, esses conteúdos eles vão chegando, que por hora pode ser nesses encontros quinzenais, que a gente chama de encontro exclusivo, que é só para quem é terapeuta afiliado. Mas pode acontecer, em algum momento, a gente entender que a gente precisa formatar essas aulas dentro de algum curso. Não é, nesse primeiro momento, assim, uma intenção de sermos um órgão que forma ou que oferece os cursos. Então, isso vai com o tempo mesmo ir se formatando. Eu acho que agora, né, a gente está nessa etapa de divulgar esses requisitos mínimos, de conscientizar as escolas e de fazer esse congresso lindo acontecer, né? Então, esse congresso já é parte desse conteúdo todo que a gente precisa para poder se atualizar. Sim. Né? Então, ano passado, o tema era o que é Tantra, afinal, e foi uma provocação excelente. A gente trouxe alguns profissionais que esclareceram muito essa questão, mas ainda assim é uma questão que fica, né? Porque é muito universo individual de cada um. E aí, esse ano, a gente está falando do Tantra, a terapia tântrica, porque eu acho que também tem isso, a gente tem que clarear que Tantra é uma coisa, Neo-Tantra, terapia tântrica, existe uma caminhada aí nesse processo todo, assim como outras ferramentas que trabalham a sexualidade, que utilizam também desse processo da terapêutica tântrica. Então, a gente quer apresentar isso para o mundo, e esse congresso é essa oportunidade. E eu me sinto super realizada só de já estar aqui divulgando, falando que esse congresso vai acontecer, porque reunir esses nomes, esses profissionais que estão há mais de 30 anos no mercado, é surreal. Eu falei, né? Tô ansiosíssima, assim, porque quando eu vi, tava só a nata. Eu falei, cara, olha o peso desse evento aqui, você tá entendendo? E assim, eu quero que você fale um pouquinho mais detalhes, né, do congresso, porque não serão só palestras. Eu vi que, por exemplo, o Sananda vai fazer uma prática. Vai. Gente, pelo amor de Deus, isso é impagável. E assim, não é egrégora tântrica, né? Isso é incrível! Reencontrar os amigos e conhecer gente nova vai ser muito bom, cara. Mas fala um pouquinho. A gente sabe que, né, e é até bom já destacar isso, o congresso ele não é só para terapeutas, qualquer pessoa pode participar. Mas muito provavelmente a pessoa está indo lá ou porque ela está muito curiosa com esse assunto, ela é uma estudiosa, ou porque ela já é um amante do Tantra, adora esses movimentos, ou senão vai ser terapeuta. E a gente tem uma expectativa de que pelo menos metade do público seja terapeuta. Sim. Ou seja, pessoas que já estão com seus corpos mais desenvolvidos. Sim. E aí a gente vai viver essas experiências de botar energia lá em cima. Gente, isso é incrível. No passado foi a coisa mais linda. E aí esse ano é isso mesmo. A gente vai ter práticas corporais, mas vai ter muita palestra. Eu sinto que esse é um lugar do congresso da Abratantra também. Claro que a gente tem que colocar o corpo em movimento, né? Óbvio. Né? Sempre Faz tem, parte, né? tem que ter um mesh aqui gostoso. Mas essa parte do estudo aprofundado, né? Então, eu sinto assim como uma missão do congresso mesmo, de trazer qualidade no conteúdo que a gente vai compartilhar, a ponto da pessoa falar, nossa, eu preciso disso, assim, como não ter esse conteúdo, como não ter esse conhecimento? Porque esses dias mesmo eu estava conversando com uma terapeuta que ela falou assim, nossa, conheci uma menina e aí ela estava falando de Tantra, quando eu vi, ela se coloca como terapeuta tântrica. Ela fez um curso com fulano de tal que eu nunca ouvi falar. Você já ouviu? Eu falei, também não, nunca ouvi falar. Mas, enfim, a gente sabe que hoje está cheio de escolas. E aí, ela falou assim, e eu comecei a falar do Devani Choque. E ela falou assim, quem? Eita!
Então, É assim, né? complicado. É complicado. Você pode até não ter passado pela comuna metamorfose, não ter estudado nada com Devani-Choque, Gita, eu nunca vi o Devon Choque. Nunca mas vi. você já ouviu falar, você sabe da Mas, existência desse ser. entendeu? Ou seja, é história. Você, né, a pessoa que trabalha com É. terapia tântrica, no mínimo ela, né, tem uma imagem assim já na cabeça, por mais que nunca tenha visto. E, enfim, eu nunca vi pessoalmente Ananda Prem. E agora você vai Agora eu vou ver. ver. Entendeu? Mas a gente sabe quem é, sabe? Pois Do é. trabalho, da história. Não tem como não saber. E foi isso que eu gostei dessa edição do Congresso, cara. Porque são pessoas que lá atrás abriram os caminhos, cara. Nossa, Imagina, se graças hoje a é Deus. difícil. Se hoje é difícil, né? Complicado. Imagina 20, 30 anos atrás você Pois é. falar sobre isso, você São trabalhar com guerreiros. isso. E eles abriram os caminhos. Então é uma Nossa, forma de honrar, inclusive, né? total, é A gente isso. fala tanto de honrar a ancestralidade e tal. Então vamos honrar aqueles que vieram antes, que abriram os caminhos e que têm muito mais conhecimento do que a gente, ué. Porque estamos começando a Ponto. nossa caminhada como eles começaram lá atrás. Né? Então Exato. você sentar para ouvir um Gabriel Sananda, eu fico o dia inteiro, se for preciso. Um Ananda Prem, são pessoas inteligentíssimas. Satya Kali, maravilhosa. Uhum. E a própria Deva Gita, claro. São pessoas que vieram muito antes de mim. E de mim também. Né? E eu vi que, assim, as palestras têm um senhor tempo ali, né? 2, 3 horas de palestra. Pois é, tem. Tipo, acho que a Ananda Prem ele vai dar palestra na sexta-feira à noite. É cerca de 1h45, mais ou menos. Mas a do Gabriel Sananda de manhã. Gabriel Sananda, ele Não falou pode assim: ser eu só meia hora. vou se eu tiver no mínimo 3 horas. Não pode ser uma Tá horinha. bom, então vamos colocar 3 horas. Imagina ouvir esse homem por 3 horas. Eu já tive essa oportunidade num outro congresso que também fiz parte, que não era da Bratantra, foi Citantra. Naquela época, foi lá em 2017. Eu me lembro, eu né? não fui porque eu não podia pagar. Tem uma história. Fiquei tão então, triste. poxa. Agora eu vou realizar. Yes. Já fui ano passado e agora esse ano. E aí, então, muita coisa ali aconteceu e eu vi o Gabriel Sananda, eu ficava assim, cara, eram as fichas virando, assim. Eu falei, gente, que incrível, assim, uma visão imperdível. E ele tem muito Neo-Tantra, né? Então, eu acho que isso que é o mais gostoso. A gente vai ouvir primeiro o Ananda Prem, vai trazer muito Tantra. É. Eu sinto muito ele nesse lugar mais ritualístico, Ele é mais clássico. devocional, né? Então, vai trazer um conteúdo que é muito rico, que quem fica mais curtindo a terapia tântrica pela massagem, provavelmente passou longe do Ananda Prem. Sim. Essa pessoa ainda não sentou para ficar ouvindo sobre história do Tantra. Mas só tá tudo gostoso. Então, assim, No oba-oba. vamos ouvir primeiro como é que isso tudo começou, de onde é que vem, né? Para depois a gente ouvir Gabriel Sananda, que aí vai falar dessa transformação com o Osho, né? O Tantra e corpo, coraças, entrar nesses aspectos. E aí ele vai sim colocar a gente numa prática corporal, porque imagina o tanto de conteúdo que ele vai falar, depois ele poder fazer a gente sentir no corpo. Então, é incrível. Realmente, para mim, é imperdível. Imperdível. Eu não sei o que ainda está passando pela cabeça de quem tem a data livre e ainda não garantiu Não, eu o também ingresso. não sei, Não de sei, verdade, sei. porque... É isso, minha gente. Enfim, Vamos é lá. o evento, é o evento é o de evento do Tantra no ano. Brasil, entendeu? É o evento. É É o isso. evento do ano. Tipo, vou esperar, vou para algum workshop de Tantra, Cara, Onde você vai ter esse povo todo reunido? Você não acha todo mundo reunido? Ananda Prem, Gabriel Sananda, Paula Fernanda. Será que eles já estiveram juntos? Eu palpito que nunca. Que eu saiba, eu assim, saiba, no meu nunca. conhecimento não tem. Essa galera assim junta, não tem, não. É. Né? E aí vem Paula Fernanda também. Vem Paula Fernanda. Só que depois do Gabriel Sananda, a gente vai ouvir Devani Choque. E o Unishock, claro, gente. É E porque aí é método, né? aí é um, né, Ele tem um pioneiro, método enfim. e, enfim, vamos ouvir também essa história, como foi que tudo começou, como que ele chegou nessa metodologia, né? Vai ser muito importante mais pessoas saberem, conhecerem dessa história, porque é tão grandioso tudo que ele construiu. E aí vem Paula Fernanda, essa belezura, né? Para poder abrilhantar o encerramento já no domingo.
E ela traz, então, muito conhecimento a respeito também de couraças, vai para a linha de sexological bodywork. Então, é uma visão ainda mais ampla do estudo do corpo. Sim. E que eu olho e falo, uau, tipo, quero ser você quando eu crescer. É legal, né? Porque você vai do Tantra clássico, com a Ananda Prem, até o sexológico, que é mais recente, né? Mais moderno. Então, tipo, de lá pra cá, algo que está chegando ainda no Brasil, ainda não é muito divulgado, o sexológico. Então, pô, faz um caminho. E a mania bem construída mesmo, né? Então, a gente tem história do Tantra, tem Neo-Tantra, terapia tântrica, sexological bodywork. E fora esses que são os grandes nomes, nós temos as mais participações, né? Que também são importantes e também nomes de peso, né? Como a Gita, por exemplo, que está aqui. A Kali. Satya Kali vai ter um momento, Darisha vai ter um momento. Darisha está com estudo já aprimorando mais esse lado do contexto de pesquisas, de estudo científico. Então, apresentar o que está rolando, como está esse movimento, é também espetacular. A gente vai ter um espaço mais para falar sobre comunicação, porque isso é uma coisa que a gente percebe que os terapeutas têm muita dificuldade. Afinal, trabalhamos com humanas, a gente está aqui para cuidar do outro, é uma outra relação. E aí, como se adequar à tecnologia e a marketing digital para poder divulgar seu trabalho? Aí, muitos dos terapeutas ficam dependentes de sites, onde vai lá e publica o seu perfil. Muitas vezes, o público que busca esses sites não é o público qualificado que esse terapeuta está desejando receber para atender. Não é, já testei. Também. Então, é só dor de cabeça, não é? Então, é difícil, realmente. Precisa falar, assim, dessa parte da comunicação, gente. Muito importante. Precisa de uma atualização, porque senão a gente fica para trás. Exato. E aí o Antar Firak vai entrar nessa, né? Sim. Óbvio. Então, assim, ele já está há muitos anos se dedicando a esse estudo da comunicação, do marketing para terapeutas. Vai poder oferecer uma aula sobre isso dentro do congresso. E a gente também está com uma novidade, que são os ingressos VIP. Então, são poucas vagas. As pessoas que tiverem oportunidade de se dedicar um pouco mais de tempo e também a investimento, vai passar a segunda-feira depois do congresso, manhã e tarde todinha, comigo, com o Firak e com mais alguns terapeutas convidados. Então, essa pessoa vai ter oportunidade de falar das dificuldades que ela está tendo, sejam as questões mais pessoais, sejam as questões de como se divulgar no mundo, como mostrar o que ela tem, seja dúvidas a respeito do processo terapêutico mesmo. Uma consultoria aberta. Exato. Ela vai receber ali um atendimento super VIP e vai ter momentos que ela vai estar sozinha com outra, vai ter momentos que a gente vai estar todos reunidos. Então, também tem essa oportunidade. Mas aí são vagas limitadas, São vagas super limitadas, né? Para a gente poder dar atenção para quem estiver lá. É para ser VIP mesmo. O próprio congresso, né? Por conta do espaço físico, já não vai comportar, assim, o mundo inteiro. Também tem um número limitado. Exato. Mas tem o VIP também, e esse valor vai aumentando conforme os dias vão passando, né? Porque vai virando o lote. Já está aí, de segundo para terceiro, né? Então, agiliza enquanto está no segundo lote ainda. Então, fica aí o convite. Mas antes enfim, da gente encerrar, tem uma questão que você falou sobre essa coisa do nosso trabalho, né, nas redes sociais, porque é a nossa forma de divulgação, e até, não só divulgação, mas trabalho de educação mesmo, é um trabalho educativo também, em relação à terapia tântrica. Mas esse ano eu cutuquei o Firak porque caiu o meu perfil. Lá eu falei, fala com a Gita, por favor, porque foi um mês, assim, que caiu o meu e de uma galera, e gente que eu conheço, gente que eu não conheço. E, tipo, tinha 7 mil seguidores e eu não fiz nada, eu juro que eu não fiz nada, porque eu não mostro, né, partes do corpo, porque a gente entende quais são as orientações ali do Instagram e tudo que a gente menos quer é perder, mas perdi. E aí houve aquele movimento de abaixo-assinado, eu assinei, repassei pra galera e tal, para entrar em contato com o Facebook, para que ele aprenda, né, que nós da terapêutica tântrica trabalhamos com sexualidade, somos sexólogos, né, pessoas que trabalham com sexualidade de modo geral. A gente está fazendo um trabalho educativo, não estamos oferecendo outro tipo de serviço. Como é que ficou isso? Você tem informações? É bem delicado, amada. É difícil, né? Eu estou entendendo que o nosso lugar não é o Instagram.
Eu estou entendendo que ali a gente tem que deixar uma vitrine camuflada. Que é muito de transmitir o conhecimento e não de vender o produto ligado à sexualidade, porque eles não querem isso. Então, essas são as regras. E aí a gente tem que encontrar outras formas, outros caminhos. Não veio uma resposta ainda. Não, a gente recuperou o nosso perfil também, que havia caído. Aí perdemos outra vez, recuperou de novo. Da Abratantra? Da Abratantra. E perdeu de novo pela terceira vez, assim, em coisa de 1 mês e meio. E agora eles não devolveram e estamos aí insistindo para ver se devolve. A gente teve que abrir também um perfil novo. Eu tenho um que caiu e voltou e tá lá, tá de pé. Mas muitas pessoas nem conseguem de volta o perfil. E aí eu estou começando a entender que é isso, né? A gente precisa entrar nas regras do Instagram e ter mesmo cuidado com o que coloca ali. Aí, por exemplo, a gente tem outras redes que não são, às vezes, tão conhecidas, porém que elas facilitam a busca do seu produto. Então, tem caminhos para usar, até mesmo organicamente, o Google, o próprio YouTube, redes como, por exemplo, TikTok também, eu acho que não é o que realmente engaja pra gente. É difícil, eu tenho testado também. Eu tenho ouvido muito sobre nicho black também, porque é o que a sexualidade se enquadra. E aí a orientação geralmente é de não colocar o link da venda, da sua página de vendas, onde você mostra, né, o que você está ali oferecendo, vendendo, ou o seu perfil, né? Diretamente num link onde você está promovendo. Você tem que fazer uma passagem por algum outro lugar mais suave. Então, você tem que dar uma camuflada também no caminho. Você tem que aprender estratégia. Não, mas a gente tem que estudar tudo, né? Da nossa profissão, ainda tem que estudar estratégia de marketing. Mas, pô, se você se afiliar à Abratantra, agora eles já têm esse, porque tem um site bonitinho, se coloca, né, todas as suas informações, então já facilita a sua vida. E a tendência é melhorar, né? Quanto mais gente se inscrever na Abratantra, pagar a sua anuidade bonitinho, né? Vamos acertar as anuidades também. A Abratantra vai ter recursos para investir em tráfego pago, em anúncios, e aí já tira esse peso das nossas costas, né? Então a pessoa vai buscar massagem tântrica, terapia tântrica em Fortaleza, aparece o site da Abratantra, você está lá. E todo terapeuta pode fazer um artigo, colocar no site da Abratantra, vinculado ao seu perfil, e isso vai alimentando organicamente o Google, e aí vai ranqueando, e esse site começa a aparecer mais. Para mim, essa é a melhor solução que a gente tem agora. Né? Para poder mostrar o nosso trabalho dentro de um lugar que transmite seriedade e autoridade no assunto. Porque isso eu acho que são 2 pontos importantes de se construir na comunicação. E transparência, verdade. Né? Não queira vender o que você não conhece de fato, que você não se formou para fazer. Reconheça qual é o nome daquilo que você tem que estar oferecendo. Né? Se você é massagista, se você se limita à massagem, não vende terapia. Seja verdadeiro, né? Para não atrapalhar o trabalho do amiguinho. Todo mundo fica feliz, não é difícil, Exato. né, gente? Não. Guita, alguma coisa que deixamos de pontuar, que eu esqueci? Quero só reforçar mesmo, o congresso convite, em Salvador, rolando... Ai, foi tão legal, gente. A gente fez uma votação no primeiro congresso. A gente sentiu que a galera estava muito empolgada, né? Tava todo mundo no calor da emoção, inclusive eu. E aí a gente já sabia que o congresso só ia acontecer bienalmente, ou seja, só ano que vem, 2024. Aí eu pensei, ai, gente, mas e como assim, né? Já vai dar muita saudade, já tô com saudade. Aí a gente agitou ali e foi perguntar, e aí, o que vocês acham? Vamos fazer ano que vem? Todo mundo gritou, falou que sim. Onde? Em Brasília ou em Salvador? Que aí lá entre o grupinho a gente definiu que seria uma dessas 2 opções. Ficou quase empatado, mas Salvador ganhou. E assim, tá uma delícia de imaginar. Ai, vai ter show também com umas meninas que dançam e cantam no final do evento. Vai ser a coisa mais linda. Isso em Salvador. Em Salvador, gente. Deus, Salvador. falou, alegria. Tá tipo 1,5 km da praia. Ah, mentira. Verdade. Eu vou um pouquinho antes e volto um pouquinho depois. Eu também. Pra aproveitar, né? E não vou abrir a agenda, porque eu quero descansar. Ai, boa. Talvez eu abra. Eu vou sentir o quanto antes eu consigo chegar lá. Então, fica ligado aí nas redes da Guita, tá bom? Tô pensando em fazer alguma coisa no final de semana, grupinho, assim. Acho que vai ser gostoso. Delícia, né? delícia. Ai, muito bom, adoro. Então, o convite é para todo mundo, para a comunidade em geral. Exato, isso é bom de reforçar. Você tem interesse pelo assunto, de repente uma pessoa até hoje não teve coragem de passar por um atendimento por não saber muito bem o que acontece.
Cara, vai para o congresso. Às vezes a pessoa é muito mais cabeção, precisa estudar o assunto primeiro para depois se entregar para a experiência. Vai para o congresso. É estudante de psicologia, de fisioterapia, vai para o congresso, meu bem, porque tudo que você vai Sexólogos. ver em Cara. terapia tântrica vai complementar teu trabalho. Poxa, fica o convite especialmente para os médicos. Comunidade médica, cara, precisa conhecer. Ginecologistas, urologistas, enfim. Só que é isso, é tão perturbada a informação sobre Tantra e terapia tântrica que chega para muitos profissionais da saúde que é algo que não é legal. Então, a gente precisa mesmo que eles deem uma oportunidade. Sim, por isso que eu já trouxe aqui. Psiquiatras, fisioterapeuta, uroginecológica, endocrinologista, psicólogos, pessoas que, umas que têm formação e outras que não, mas que conhecem, que sabem que é um trabalho sério. Por isso que eu trago sempre aqui para que os pares, né, desses profissionais entendam que a gente não está aqui de brincadeira, não é putaria. Não que a putaria seja ruim, mas é um outro lugar, não tem a ver com o nosso trabalho. Outro objetivo, outra busca. Estejam convidadíssimos. Fora que Salvador, né, gente, por si só delícia. já é extremamente convidativo. Então, Guita, agradeço demais a você. Pela disponibilidade, né, de sempre, que quando a gente precisa, você está aqui. E agradecer a você e a Abra Tantra, em nome, aí eu tomo a liberdade de agradecer em nome de todos os profissionais de terapêutica tântrica no Brasil pelo trabalho que vocês vêm fazendo, um trabalho voluntário. Dá muito trabalho, a gente sabe disso, mas vocês estão abrindo caminhos aí que eu tenho certeza que 2, 5, 10 anos, isso a longo prazo vai mudar a história da terapêutica tântrica no Brasil para melhor. E vocês aqui estão colocando aí os primeiros tijolinhos dessa construção. Então, parabéns a você e a toda a equipe da Abra Tantra. Muita gratidão. E a gente se vê no congresso. Eu super agradeço. Vamos nos ver, vai ser uma delícia. Estou muito feliz mesmo com todo esse movimento. E fica convite para quem sentir que também quer engajar. A gente tem espaço, temos muitos projetos para que outros terapeutas se afiliem e venham ajudar a continuar crescendo. E isso, você é terapeuta, está ouvindo? Vem se afiliar à Abra Tantra. É importante que a gente fortaleça essa associação, porque todos nós, né, enquanto categoria profissional, vamos nos beneficiar, gente. Então, se ainda não é afiliado, entra lá no perfil da Guita, entra no... Vamos deixar aqui, né, as suas redes sociais e da Abra Tantra também. Hoje a gente tem o @congresso_Abratantra. E aí o meu pessoal é @devaguita, lembrando que Guita se escreve G-E-T-A. Enfim, por lá você também chega, tanto no meu quanto no perfil do Congresso da Abra Tantra, você vai encontrar no Linktree o link para acessar o site e ver a programação do congresso. Mas o site também é super simples, abratantra.org. E aí você vai ver um banner sobre o congresso. E aí você vai chegar nessas informações. Perfeito. Gratidão novamente, meu amor. A gente se vê, então, final de outubro, em Salvador. Se você não for, você vai perder, né? Vai ficar só assistindo, porque o Prazer Tantra vai. E é claro que eu vou fazer a cobertura do que estiver acontecendo, claro, do que a coordenadora aqui me permitir mostrar. Mas vamos fazer essa cobertura lá, viu? Quero falar com você sobre isso também. Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez, obrigada a você. Vou deixar aqui embaixo todos os links importantes, então o link do site da Abra Tantra, do congresso, as redes sociais, tá bom? Vou te convidar para espalhar a palavra do Tantra aí para os seus amigos, para a sua família, enfim, para todo mundo. E a gente se encontra próxima terça-feira, às 20 horas, no YouTube e no Spotify, novamente com mais algum convidado especial. Para você, uma boa noite, uma boa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Eba.